meus amigos! Começa mais um podcast bíblico. Vamos juntos estudar a palavra de Deus e guardar os seus ensinamentos. E como nós aprendemos ontem, vamos praticá-los. A gente está nessa jornada da sabedoria e hoje vamos estudar Provérbios capítulo 3. E Salomão traz grandes ensinamentos para nós e tenho certeza que será um programa de excelência para a glória do nosso Deus. E não estou aqui sozinho, você de casa está nos acompanhando, mas é claro que aqui nos estúdios, aqui na sala de casa, como um dos convidados disse hoje, nós estamos aqui recebendo Joenison. Seja muito bem-vindo ao podcast bíblico. Tudo bem, Júlia? Tudo bem? Vocês que nos acompanham? É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Você está se sentindo na sala de casa, é isso? Então, eu me senti meio acolhido aqui, gostei. Que bom, que bom. Só faltou um chazinho, um cafezinho, mas tá legal. Tem água e biscoito. Já é um começo. E quem também está conosco no dia de hoje, sempre trazendo grandes entendimentos da palavra, Anderson Nascimento. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Oi, Júlia. Oi, Joey. Olá, você de casa. Tô aqui de novo para a gente continuar a nossa jornada em Provérbios. Hoje, Provérbios 3. Olha, Provérbios 3 tem tantas revelações, tantos ensinamentos, que a gente tem o desafio de conseguir fazê-lo todo aqui nos nossos 30 minutos. Exatamente. Acho que o maior desafio é esse. Exato. O maior Concordo. desafio é falar tudo que a gente tem para falar, tudo que Deus entregou pra gente em 30 minutos. Essa é a dificuldade. Mas Deus vai nos dar aqui capacidade para isso. E como tenho ensinado que você traga isso para a sua rotina com Deus, sempre ore antes de ler a Bíblia. A gente não vai ler aqui o capítulo por extenso. Espero que você já tenha lido aí na sua casa, é o dever de casa que eu sempre passo aqui. Mas antes de estudarmos aqui e vermos quais são as revelações para o dia de hoje, ore antes. Peça ao Espírito Santo para que abra o entendimento e te dê a revelação correta. Ele é o autor de Gênesis a Apocalipse, ele é o autor da Bíblia Sagrada. E hoje vou pedir para Anderson Nascimento fazer essa oração, abençoando aqui o nosso estudo e pedindo a revelação correta. Por favor. Vamos lá, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar a Deus. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui. Sabemos que o Teu Espírito se faz presente, Ele reside em nós e isso é a graça do Senhor. Meu Pai, nós clamamos a Ti por sabedoria. Nos ensina, nos mostra o caminho que devemos andar, abre os nossos olhos, não deixe nada nos atrapalhar ou impedir de recebermos a revelação da Sua palavra. Deus nos guia, nos dirige e abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, que assim seja. Muito obrigada, Anderson Nascimento. E vamos começar com o estudo de hoje. Como o Anderson já falou, são vários assuntos e daqui para frente tem sido assim. Já deixo um aviso para você. Tem capítulos que cada versículo é um ensinamento. O livro de Provérbios ele é extremamente prático também e que a gente possa aplicar isso no nosso dia a dia e provar aí da diferença, porque há uma diferença entre o que serve e o que não serve, não é verdade? Não é à toa que Provérbios é chamado de um livro da sabedoria, né? Sim. Porque são muitas lições de vida e lições muito práticas. Exatamente. Até aquele que não é cristão, se pegar o livro de Provérbios, vai conseguir aprender alguma coisa, porque é muito direto. Salomão aí quando escreveu, lógico, a gente sabe que foi não por só intermédio o livro do Espírito Santo de Provérbios, mas toda a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo e ele usou pessoas para escrever, né? Aí a gente pode perceber que são lições para quem é funcionário, para quem é patrão, para quem é filho, para quem é pai, para quem é amigo, todos. enfim, para todo mundo. É incrível. verdade, é um livro muito rico e foi você de casa que escolheu, né? Pra gente já começar debaixo da sabedoria. Então vamos começar nesse estudo de hoje. Qual foi o título, Anderson, que está na sua Bíblia? Na minha aqui, que é a King James, é O Sábio Ama e Obedece a Deus. Olha aí, que maravilha! E aí agora separando por blocos aqui para a gente poder passear por todos os assuntos que esse capítulo vem nos trazer, do versículo 1 ao versículo 4, aqui Salomão vai falar sobre a gente não se esquecer da lei, sobre atar nas tábuas do nosso coração. E dessa forma nós vamos achar graça não somente perante Deus, mas também perante os homens. Isso que é bacana, né? Porque isso não somente agrada o coração de Deus, mas chama a atenção daqueles que estão à nossa volta. Aquela pessoa é diferente. Sim. Aquela pessoa carrega consigo uma coisa
diferente, especial. Então, que a gente possa trilhar por esse caminho de sabedoria, e é isso que vai nos fazer trazer a diferença para aquele ambiente, para aquele meio de pessoas que a gente convive. Seguindo aqui, do versículo 5 ao versículo 8, aqui a gente vai ter alguns versículos até bastante conhecidos no meio cristão, que são repetidos, né? Que diz aqui, ó, não confiar no próprio entendimento. Esse é o título desse bloco, do versículo 5 ao versículo 8. A sabedoria, aquela que vem do alto, diferente da sabedoria humana, a sabedoria do mundo, é ela que vai te mostrar coisas que você não consegue ver claramente. E como nós estudamos ontem, vamos ver isso com antecedência, saber, porque o Senhor vai nos revelar isso, saber do futuro e saber qual caminho é melhor para ser escolhido, qual caminho vamos trilhar. O saber do futuro é algo muito incrível que Deus permite para aqueles que andam com Ele. Por exemplo, na época de Noé, todos riam. Noé não se constrangia, porque ele sabia que ia chover. Logo em seguida, Jesus foi crucificado. Em seguida, assim, no modo de falar, né? Já no livro de Mateus fala que Jesus foi crucificado. Todos o julgavam, condenavam, criticavam e faziam tudo. Mas ele não se constrangia, porque ele sabia do que vinha pela frente. E é incrível como Deus ele nos mostra as coisas. Não estou falando que a gente tem... Lógico, tem pessoas que têm sonhos que Deus fala através dos sonhos também. Eu conheço pessoas que Deus fala através dos sonhos. Minha esposa é uma delas. E eu falo para ela assim, poxa vida, eu não tenho um sonhozinho assim, porque Deus não fala comigo através de sonho. Só através da Bíblia mesmo. E eu acho demais isso, eu acho maneiríssimo. Porém... São dons, né? Não é para todo mundo. Cada um tem. E aí eu fico na minha. Porém, Deus ele nos revela coisas. Lógico que Deus não vai falar assim, olha, Júlia, toma cuidado, porque o transporte que você vai utilizar na semana que vem vai quebrar. Ele não vai falar isso. Mas ele vai te pontuar sobre você ter mais vigilância, sobre você ter mais atenção, sobre você avaliar se o caminho que você faz é aquele que você vai fazer naquele dia. E também o maior sinalizador, né? Que você tem a confirmação de Deus para fazer uma coisa ou não fazer, mesmo que seja cotidiano. Sempre pego esse ônibus, por exemplo, é a paz no coração. De repente, naquele dia, você não sentiu paz em fazer aquilo e você faz outro caminho, é uma coisa realmente surreal. Já provei disso e você vê assim, poxa, obrigado, Deus, não é verdade? E aí, por exemplo, no versículo 7 vai falar sobre você não ser sábio aos seus próprios olhos. Eu acho interessante aqui porque isso quer dizer que a pessoa tem a humildade de reconhecer que ela pode também estar equivocada naquilo que ela está pensando. Tem gente que pontua uma coisa, é aquilo até o fim e ninguém muda a cabeça. Então, sabedoria, né, não ser sábio aos seus próprios olhos é também partir do pressuposto que você pode estar errado, que você pode estar equivocado naquilo. Olha, Júlia, desculpa te interromper. Não, fica à vontade. No versículo 5 fala sobre apoiar no seu próprio entendimento. Né? E aí a gente não pode esquecer que nós temos o nosso entendimento. O Joey tem uma história de vida. Sim. Que possivelmente não foi um mar de rosas. Teve que passar por muita coisa, enfrentar muita coisa, vencer muita coisa para chegar até aqui onde ele está. Eu também, você de casa também fez isso. A questão é que a nossa história de vida, ela cria filtros na nossa cabeça, na maneira como a gente interpreta os fatos. Eu posso simplesmente chegar no lugar, conheço o Joey há muito tempo, né, Joey? Sim. A gente já se conhece, Mais acho que é 15 mais... anos. por aí, ou mais até. Eu acho que é mais. praticamente não sei exato. Mas eu passo pelo Joey e o Joey não me cumprimenta. Por já ter vivido algumas situações na minha vida que talvez eu fui rejeitado, fui abandonado, aí eu falo assim, aí tá vendo? Todo mundo faz isso. O Joey tá com problema comigo, aí já não dá mais para confiar no Joey, porque ele não tá comigo. São filtros, né? Esses são os filtros. E aí, Deus é tão esperto, mano, que ele colocou lá em Provérbios, há séculos atrás, pra gente não se apoiar no próprio entendimento, porque a gente é influenciado pela nossa história. Sim. Outra pessoa pode Pelas falar assim, emoções, o Joey né? nem falou comigo, deve estar cheio de trabalho, vambora, vamos seguir a vida. E sabe o que tem acontecido demais? A gente tem percebido que quando a gente... Agora todo mundo tem voz nas redes sociais. E o que a gente mais tem percebido são pessoas que estiveram na igreja,
cantores, né? Cantores, pessoas que influenciavam de alguma forma. E hoje elas vão, talvez, nas redes sociais ou em programas, para dizer só sobre as suas frustrações. E de uma forma muito pejorativa. Não falando, porque na igreja tal teve erro humano, mas às vezes falando sobre coisas que, eu não creio mais naquilo que eu aprendi, ou tudo que eu vivi não era o que eu achava que era certo. Sim. E isso acaba influenciando as outras pessoas. Então, cada um vai usar a sua experiência própria e vai filtrar aquilo e vai viver a vida. Só que a gente... E vai ditar regras para que os outros vivam também. E é um perigo também a gente ouvir e ser influenciado de alguma forma por essas pessoas. É verdade. Então a gente não pode ir por esse caminho de achar que eu sei tudo, que é apenas a forma que eu estou enxergando, conforme os filtros, conforme a emoção que você está sentindo, a frustração que você passou. Isso determina, não. A sabedoria nos ensina isso, a você enxergar a situação como ela realmente é. E como eu falei, te permite essa humildade de você ser cauteloso, de você pensar antes de fazer, de ter a instrução do Senhor para ir ou não ir por aquele caminho. No versículo 8, interessante, eu vou ler aqui com vocês, diz assim: para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então entenderá a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Aí no 10, porquanto a sabedoria entrará... E tô lendo o capítulo 2, peraí. É isso que eu tô vendo aqui, eu falei assim... eu abri e deixei nossa, certo. Nossa, essa tradução tá muito diferente. Perdão, bem que eu vi que tava diferente, eu continuei lendo pra ver se ia... Se encaixar. Se ia chegar no versículo que eu queria, mas enfim, acontece. No versículo 8... Isso será remédio para o seu umbigo e medula para os teus ossos, falando a respeito da sabedoria. E a gente vê que até para a saúde física, para a saúde emocional, você levou para o lado dos traumas, dos filtros que fazem com que a gente enxergue uma situação menor ou maior do que ela realmente seja. E aí a gente vê pessoas que vão pelos próprios conselhos, que ignoram e desprezam as instruções do Senhor. Essas pessoas vivem ansiosas, porque em Mateus 6 a gente aprende que o Filho de Deus não anda ansioso ou preocupado com o dia de amanhã, que basta cada dia o seu mal, mas a gente vê que a pessoa que seguia pelos próprios conselhos, ela vive ansiosa, é interessante, dá uma gastrite ali, ó. Que a Bíblia fala, não andeis ansiosos. Ele não diz que você não vai sentir ansiedade, porque a ansiedade é uma emoção normal do ser humano. Agora, andar ansioso é outra coisa. A pessoa que está o tempo todo é aquilo. Aí eu tô ansioso com a prova. E aí a pessoa não faz mais nada. Ela vive ansiosa, ela não come, ela não dorme, ela não fala com ninguém, ela fica revoltada, ela tem raiva, ela tem acessos de explosões de raiva, porque ela anda ansiosa. Mas não andeis ansiosos. Ficou ansioso com alguma coisa? Leve suas petições a Deus. Compartilha isso com Ele, porque quando a gente entrega a coisa na mão dele, ele toma uma responsabilidade, porque a gente confiou. Né? Também fazer aquele negócio, né, gente? Vou entregar tudo na mão de Deus, vou fazer mais nada. Não é isso. Não é bem Pelo amor isso. de Deus. Porque Deus ele não vai fazer o que você tem que fazer. Né? Mas o que cabe a ele fazer, você acha que ele vai deixar de cumprir aquilo que ele falou? Se ele dá as condições para a gente viver a vida e conquistar as coisas, ele também ele é o mais interessado em fazer a gente conseguir alguma coisa. Né? Então, assim, eu vou escolher, ando ansioso ou não ando ansioso? Eu preciso obedecer. Né? Quando a Bíblia fala sobre saúde para o seu corpo, você trouxe uma revelação muito interessante que é da saúde física. Quem tem sabedoria não é guloso. Pensa no futuro, né? Quem tem sabedoria repensa se vai continuar tendo uma vida sedentária. Porque não pensa para agora, mas pensa para o futuro. Olha, eu vi um caso, eu não vou lembrar agora qual foi o país, mas foi um pregador que ele conseguiu balançar o país. Eu não sei se foi na Escócia. Ele balançou o país mesmo, com a fé dele, com a determinação dele. Ele foi um homem muito usado por Deus. Mas ele morreu aos 29 anos. Ai, eu já vi. E no finalzinho da vida dele, ele falou assim, olha, eu devia ter me cuidado, porque agora a obra de Deus que ele ia fazer através da minha vida vai parar. Eu tinha um cavalo e uma mensagem. Não é assim a frase dele? É. Aí ele fala que matou o cavalo e por isso não pode levar a mensagem.
E ele fala a respeito do próprio corpo dele, da capacidade física que ele não tinha mais. Ele não cuidou da saúde, e a gente sabe também, voltando no emocional, que isso interfere em todo o conjunto. Exato. Tem coisas que são emocionais, que são da parte mental, mas que se refletem no seu fisiológico, não é verdade? Que tem ali repercussões no seu corpo físico. Então, quando você anda em sabedoria, quando você ouve a instrução do Senhor, porque na Bíblia a gente já vai ter tantos conselhos para coisas que você já poderia ter evitado, não é verdade? E também você pode olhar e pensar, não, mas o meu caso é específico, não tem na Bíblia. Então, peça a Deus. A gente não fala aqui sempre que o Espírito Santo é o autor da Bíblia Sagrada de Gênesis a Apocalipse? Não é Ele que nos acompanha durante a leitura e nos dá a revelação certa das Escrituras? Ele vai falar ao seu coração, te dando paz, falando, às vezes até audivelmente. Tem pessoas que já ouviram, né? Sentem ali no coração muito forte a voz do Senhor. Então, Ele vai falar com você no seu caso específico, particular. Mas você precisa buscar. E quando você anda debaixo da instrução do Senhor, você evita tudo isso. Você evita desgostos, você evita passar por alguma questão mental, né? Passar por uma ansiedade que você já está andando ansioso por muito tempo. Então, que a gente possa entregar os nossos caminhos para o Senhor e não sermos sábios aos nossos próprios olhos, não achar que você sabe tudo. Seguindo aqui no versículo 9 e 10, aqui vai falar sobre honrar a Deus com as primícias. No versículo 9 tem um princípio e no versículo 10 a gente tem ali o resultado desse princípio. Eu vou ler o 10 com vocês. Ó. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. E a Bíblia, ela vai falar de vida financeira também. Esses lagares aqui na King James é chamada de reservatórios. Seria a reserva, seria aquilo que você tem guardado para que nunca falte. Sim. Hoje em dia a gente tem os armários na cozinha, né? Alguns até dispensas, né? Mas nem todos, né? As pessoas que moravam em casas maiores, elas tinham um cômodo chamado despensa. E eu conheço casos assim que chegaram, né, para mim e falaram assim, não, o meu avô, ele tinha uma despensa que ele tinha muita comida, muita coisa guardada, que às vezes os vizinhos iam lá fazer compras, porque pegava açúcar, arroz, óleo, feijão, café, que naquela época dava para comprar café. Hoje em dia já não dá mais para comprar café, que tá caro. Mas fazia as coisas porque tinha uma reserva. O que a gente fala sobre, quando a gente toca no assunto de educação financeira, todos os mestres das finanças orientam que a gente precisa ter reserva, investimento para qualquer emergência, a gente tenha de onde tirar o recurso. E é incrível, porque Deus ele fala sobre isso. Olha, você vai ter o mosto, aqui na minha está dizendo que vai ter o vinho, né, que não vai faltar a unção, a alegria. Sim. É preciso ter saúde financeira, assim como a saúde natural. Se eu comer mais do que meu corpo precisa, ou, por exemplo, exagerar em uma coisa, o açúcar, que muitas pessoas exageram no açúcar, no carboidrato, que também vira açúcar. Você não vai ter uma boa saúde física, né? O seu corpo vai trabalhar de uma forma um pouquinho mais exaustiva do que o normal para poder compensar aquilo. Da mesma forma, a gente precisa ter saúde financeira. Se eu gasto X, eu vou viver com menos de X, né? A gente bota a culpa no diabo, né? É. Porque, meu cartão tá... Nunca consigo pagar minhas dívidas, meu cartão sempre estourado. O diabo que foi lá na loja, comprou uma bolsa. O diabo tá tocando nas minhas finanças. Eu acho que é o seguinte, a gente espiritualiza muito as coisas, né? Quando é para tomar uma decisão, fazer alguma coisa, eu conto com Deus, que Ele vai fazer. Quando é alguma coisa errada, ruim na minha vida, foi o diabo que fez. O ser humano fica onde nessa história? A responsabilidade das ações, né? Mas... Nesse ponto de vista, o ser humano é quase que intocável, né? Eu sou bonzão. As coisas ruins que eu preciso resolver, eu já coloquei para Deus. Ele que tem que dar jeito. E às vezes a pessoa ela pode até cair em algo que é errado. A pessoa pensar, só porque eu sou cristão, nada disso vai acontecer comigo. Mas acontece se a tua atitude é totalmente errada. Então, vai vir aquela consequência e você, mesmo você sendo cristão ou não, a consequência ela vem. Mesmo você andando na palavra certinho, todos os dias você vai passar por desertos. O dia mal vem, é bíblico. Sim. E da vida financeira, a Bíblia fala muito sobre esse assunto. E aqui em Provérbios 3 fala para nós honrarmos a Deus com as primícias. Através da vida financeira, nós não só temos como, mas é um dever nosso honrar ao Senhor em
tudo na nossa vida, no nosso tempo, na nossa família e também nas finanças. E tem pessoas, né, que tem ali o espírito que estão adorando ao Deus Mamon. E aí tem duas vertentes. Ou a pessoa tem o espírito da avareza, e isso independe da questão financeira. Tem gente que não tem muito poder monetário, mas é uma pessoa avarenta. Da mesma forma, tem pessoas com espírito de escassez, que até tem uma condição boa, mas é uma pessoa muito presa ao dinheiro. E nós entendemos na Bíblia Sagrada que não podemos servir a dois senhores. Claramente, vai chegar um momento em que você vai agradar a um e desagradar ao outro. E não podemos, ao mesmo tempo, servir ao Senhor e amar ao dinheiro. Entenda, a Bíblia fala sobre vida financeira e ela não está falando contra o dinheiro. Ela ensina muito sobre isso. O que ela está falando contra é o amor ao dinheiro. Se fosse contra a pessoa ter condições, ele não deixaria os reservatórios cheios, né? Exatamente. Se não vive só aí, ele não teria multiplicado a farinha e o azeite. Salomão não teria tantas condições como teve, foi abençoado. As pessoas acham que Deus gosta da gente na miséria, né? Não. E a gente precisa entender que a prosperidade, no sentido mais amplo dela, ela engloba a vida financeira, mas não se trata exclusivamente disso. A prosperidade... É só isso, né? É muito mais amplo, ela engloba a sua vida como um todo. E a Bíblia fala que a prosperidade é um dom de Deus. Então, se você quer provar, não só na vida financeira, mas em tudo, você tem que entender que a bênção do Senhor tem que estar sobre você. E honrar ao Senhor em tudo, também na vida financeira. E esse versículo nos mostra que nós podemos honrar ao Senhor e devemos com as nossas primícias. O Senhor se alegra disso, é uma questão de honra. E aí, seguindo aqui com o nosso entendimento, no versículo 11 e 12, nesse bloco vai falar sobre não rejeitarmos a correção. A correção é importante. Deus está nos preservando, nos guardando. Ele está preocupado com o nosso futuro. E aí, Diogo, você queria destacar esse versículo? A gente, quando fala de ser corrigido, acho que ninguém gosta, né? É chamar atenção, né? Ninguém gosta de ser chamado a atenção. É horrível ser chamado a atenção. Porque você automaticamente pensa, poxa, eu estou fazendo algo errado ou precisava disso? Só que quando Deus ele chama a nossa atenção, quando ele nos corrige, de fato é o que o versículo disse, é porque ele nos ama. E se Deus ele tem te corrigido, é porque ele te ama. Se você tem feito alguma coisa e Deus tem usado alguém para falar com você, e você fala, poxa, isso de fato estava acontecendo... Acho que quando a gente demonstra também amor por Deus é quando a gente reconhece e fala, poxa, eu estava fazendo isso e de fato eu tenho que parar porque dessa forma eu vou agradar a Deus. Assim como quando nós éramos crianças e os nossos pais eles nos corrigiam, a gente não gostava, a gente tinha que ficar de castigo, tinha que sofrer algum tipo de ensinamento, mas lá na frente, hoje a gente entende por que tudo isso aconteceu. Então quando Deus ele permite a gente passar por algo, não é porque Deus ele não gosta de você, não é porque ele quer te maltratar, mas é porque ele sabe que você precisa daquele momento para você pensar, para você reformular o seu caminho, porque Deus ele quer usar muito a gente naquilo que ele tem pra gente. Só que para isso ele tem que deixar a gente botar a gente no caminho certo, né? Endireitar ali as nossas veredas. A questão é que às vezes a repreensão ela vem por uma pessoa que a gente não espera, ou uma pessoa que não é perfeita. E a gente fica com raiva da pessoa. A gente fica com raiva de Deus. A gente fica com... E aí o problema todo, quando ele fala assim, ó, não te sintas magoado por causa da sua repreensão. A gente às vezes se magoa tanto, porque quem é que fulano para me repreender, para me corrigir? Se a repreensão servir, não fica com raivinha da pessoa, não, porque aí você vai estar mais errado. Pega aquilo, tenta aprender logo o negócio para passar de fase. Davi falava isso, né? Pois Repreenda-me o justo, será um excelente óleo para minha cabeça, né? Exatamente. Ele tinha esse entendimento. Fira-me o justo, eu até peguei esse versículo e algumas versões. Fira-me o justo, ou seja, repreender em amor, isso lhe será como um favor, será como um óleo sobre a sua cabeça, e ele o amará. Tem versões que falam assim. Então, quando você tem um espírito ensinável, você passa de fase mais rápido, como o Anderson falou. E nós podemos pedir isso ao Senhor, um espírito ensinável, um coração que não é prepotente, mas que está pronto para receber a correção do Senhor. Aliás, que venha essa correção, porque vai me botar no caminho certo, né? Exato. Vai ser uma demonstração que Deus me ama.
No versículo 13 ao versículo 18, vai dizer sobre bem-aventurado aquele que adquire a sabedoria. Quando você busca pela coisa certa, as demais são acrescentadas. No versículo 19, vai falar de que Deus usou a sabedoria quando fez o mundo. E que sabedoria! Para criar o ser humano, a máquina perfeita, né? A mulher com seu período gestacional, a criação de um ser humano. É algo maravilhoso. Do versículo 21 ao 25 fala sobre as consequências de quem é sábio, de quem tem sabedoria e bom siso. Essa pessoa não vive precipitada, ela consegue dormir em paz, se deita sem temer. Do 27 ao 30, nós vemos conselhos práticos para o tratamento com o nosso próximo. Não podemos reter o bem se temos condições de fazê-lo. E para finalizar, do versículo 31 ao 35, vai falar de quando a pessoa inveja o tolo. Aqui a gente pode entender o seguinte, né? A inveja ao tolo é você olhar para ele e falar, mas ele não serve a Deus? Como que a vida dele é tão boa? Das duas, uma. Ou a gente não sabe como é debaixo do teto e pode só aparentar estar tudo bem, estar dando tudo certo. Ou segundo, que foi até o que nós comentamos ontem no capítulo 2, porque não se executa logo o juízo. Ou seja, pode até estar bem, mas é momentâneo. Tem uma hora que vai vir o juízo do Senhor. E assim nós encerramos o nosso capítulo 3. Não podemos nos esquecer que tudo que nós plantamos nós vamos colher. Então que possamos não agir como um tolo, não invejar a vida do tolo, mas trilhar um caminho de sabedoria. Falamos muito no programa de hoje e eu quero ler com você o comentário do missionário. Ele tem grandes ensinamentos para Provérbios 3 e ele diz assim: por meio da prática dos princípios apresentados por Salomão, a vida e o caráter do homem podem ser completamente transformados. Além disso, é descrito por ele os benefícios da sabedoria, os quais sobrevirão ao homem que a encontrar. Assim, aqueles que guardarem os mandamentos da palavra de Deus serão reconhecidos como bem-aventurados e alcançarão vida longa e suprimentos, terão saúde para o corpo e vida para a alma, bem como obterão proteção e segurança. Contudo, os que se basearem no que aprenderam com o mundo jamais terão o Senhor operando na vida deles. Ora, existem muitos cristãos nessa situação, os quais, apesar de ouvirem a pregação da palavra, não põe a sua confiança em quem jamais deixou de cumprir suas promessas. Que a sua confiança, que todas as instruções para a sua vida sejam baseadas na palavra. Tudo o que ele falou, ele cumpriu. Muito obrigado, missionário R. Soares. Muito obrigado, Anderson Nascimento. Foi um prazer estar aqui com vocês. Amém. Muito obrigada, Joey. Valeu, Júlia. Valeu, gente. E obrigada a você aí de casa. Nós ficamos por aqui. Eu te aguardo amanhã em Provérbios capítulo 4. Dever de casa. Leia Provérbios 4 e venha aprender mais do Senhor amanhã. Eu te espero. Tchau, tchau. Curtiu o vídeo? Então deixa já o seu like, é um sinal que você gosta desse conteúdo. Interaja, participa com a gente aqui nos comentários. Inclusive, qual é o próximo livro que a gente vai estudar aqui no podcast? Já deixa aqui nos comentários, tá bom? E compartilhe, foi bênção para você, também vai ser bênção para outras pessoas. Então nos ajude a espalhar esse conteúdo, esse estudo tão maravilhoso. Conheça também a playlist do podcast bíblico aqui no YouTube, tem muita coisa boa lá. E também o nosso perfil no Instagram, @canal.cjc. Conteúdos exclusivos, novidades, muita coisa boa, você não pode ficar de fora, tá bom? Fica aqui o meu abraço e que Deus te abençoe.